equívocos e as coisas incompletas que eu vou falar para vocês, mas ela é original para vocês, tá? Bom, então aqui eu trago algumas coisas aí que nos suscitam essa conversa, né? Por exemplo, tem aquele desenho ali mostrando a diferença entre informação, conhecimento, né? E sabedoria, né? Porque tem outra coisa, a gente tem o conhecimento às vezes, mas não tem a sabedoria para saber usá-lo. E tem aquela coisa de a gente difundir o que a gente conhece, né? Essa sabedoria. Então, aquela imagem ali que foi emprestada do livro do professor Norman Jackson, que é um dos primeiros a nesse milênio, né, falar sobre essa coisa, a ecologia da aprendizagem. Todo mundo quer, como assim ecologia da aprendizagem? Ecologia não é lá a natureza, né? O ser humano, o ambiente, essa troca, né? E a aprendizagem também é isso, né? Então, dizia aqui o John Dewey, que é um educador que você já deve ter ouvido falar, que nós não aprendemos com a experiência que a gente faz, e sim das reflexões que nós fazemos sobre o que nós fizemos, né, o que vivemos. Isso puxa essa conversa, é interessante, nós vamos ver daqui a pouco. Então, e o outro aqui, que é o Stefano, né, já coloca outra observação, mas eu coloquei só para ilustrar, né, aquela coisa lá do Norma, aqui do Dio e aqui do Stefano, né, todos chamando a atenção para isso, né, que tem que ter cuidado aqui. Que nós já estamos falando muito no conteúdo, né, muito falando nisso e não nos preocupando muito com realmente o grande aprendizado, né? Mas isso decorre de um progresso que nós tivemos, né, em que as máquinas foram aparecendo, né? Muitas máquinas foram aparecendo e a gente tinha que fazer muitos serviços que as máquinas fazem hoje. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, na verdade eu entrei para fazer engenharia, né? E porque eu gostava de matemática, então eu digo, eu vou ser calculista, né? Me inspirei num professor que eu tive eu fiz escola técnica, fiz o curso de edificações, né? E ele era muito bom de cálculo, e ele falava sobre o cálculo de estruturas. Eu digo, mas que maravilha, então vou fazer engenharia. Entrei todo animado, fiz um vestibular para engenharia, e no primeiro semestre, aquelas contas que a gente fazia muito, já vinha uma máquina HP, que como estava lá no Amazonas, né, a Zona Franca, daí aquelas máquinas HP com um programa pronto para fazer cálculo de estruturas. Eu digo, ué, e o que é que eu vim fazer aqui agora se as máquinas vão fazer por mim, né? Isso já tem 50 anos, né? E eu digo, e agora, né? O que é que vai fazer o Crediné? E logo em seguida, ali no primeiro, não tinha computador naquela época, nem na Federal do Pará, nem na Federal do Amazonas, e nem muitas federais não tinha computador, porque, né, é uma coisa muito nova. Mas no primeiro curso que apareceu, eu embarquei. Primeiro curso de formação de programadores para trabalhar com computadores que viriam, né? Eu já entrei lá e já fui me meter com o computador. Aí, por conta disso, eu já troquei de curso. Eu digo, não, engenharia, eu vou fazer concurso de engenharia para mexer com computador. Eu gostei desse negócio de computador. Já troquei de profissão, daí fui fazer matemática e ser programador de computador. Então, ano que vem faz 50 anos que eu fiz o meu primeiro programa. Então, já tem uma história aí ligada a isso. Então, isso trocou, né? Então, vai trocar, muitas profissões vão acabar, né? Mas a gente tem que fazer assim. Eu não acredito muito que o modelo de escola variou muito do que eu tinha. E as tecnologias também, não sei como é que vocês veem isso, mas vamos tentar discutir um pouco sobre isso, né? Porque essa coisa da ecologia já é uma busca por esse upgrade, né, no processo de aprendizagem. Como é que a gente pode fazer isso com o apoio das tecnologias?
Bom, vou tentar organizar assim a conversa, só para a gente não se perder, né? Eu acho que eu vou ter que descer, que eu vou acabar caindo daqui. Eu me... Eu, se eu ir por aqui. Dá para todo mundo me ver, né? Então, vou falar daqui porque não corro risco de cair. Eu me distraio quando... Então, aqui nós temos 3 aspectos para situar com respeito à ecologia da aprendizagem, né? Tudo que a gente normalmente sabe sobre ecologia, que a maioria das pessoas, é que ela descreve, né, a natureza, os viventes, né, o ambiente, essa coisa toda, as trocas que eles fazem, é isso que a gente chama de ecologia, né? Mas em 70, por volta de 70, um cara que era tipo assim, antropólogo, sociólogo, mas não sei, mais 5 coisas que era um eclético chamado de Gregory Bateson, disse assim: olha, a mente humana, isso forma uma ecologia. A troca, as coisas, nós aprendemos assim, né? Nós construímos coisas a partir dessas interações, né? Então, a partir dali, aquela coisa ficou lançada em 72. Demorou tempo e foi passando, foi passando. Em 90 foi que o Pierre Levy, quem trabalha com informática e educação, não sei se ainda lê o Pierre Levy, porque ele é de 90, né? Mas tem muita gente que lê, porque ele é interessante ainda. Mas o Pierre Levy falou, olha, nós estamos a caminho de uma nova ecologia da aprendizagem, ou da cognição, na verdade, que ele falava. Então, o que a gente chama de uma ecologia da aprendizagem, né, e ela tem, o conceito de ecologia tem sido usado em muitas situações. Até na educação a gente vê chamado uma ecologia da educação quando está falando, considerando prédios, instituições. Mas a da aprendizagem mesmo, ela está focada na nossa construção do conhecimento, né? E isso é uma coisa interessante porque, diferente dos sistemas naturais, nós temos a reflexão. Então, nós vivemos num ambiente de aprendizagem, mas nós podemos vir para cá e discutir, traçar novos planos, né? Agora que estamos, digamos assim, a empregabilidade está em risco, a gente vai pensar e vai ter uma saída, né? Segundo um neurocirurgião que vocês devem conhecer, o professor, se não conhece, procura, tem vídeos dele agora falando sobre GPT, todo mundo quer saber, porque ele é assim uma autoridade, né, nesse conhecimento. Ele diz o seguinte: olha, não tem chance do cérebro digital superar o cérebro analógico. E ele tem um livro que ele escreve só falando sobre isso, é muito importante a gente saber as razões que ele traz para dizer isso, né? Ele tem uma pesquisa sobre isso. Bom, então, e isso é um dos elementos, é a nossa capacidade de reflexão. O ChatGPT não reflete sobre o que ele está fazendo. Nós refletimos e planejamos outras coisas e vamos vamos colocar ele no devido lugar, que é apoiar nossas ações, né? Daqui a pouquinho, um tempinho a gente dá conta. Então, essa autoafirmação aqui é assim: os processos nos sistemas ecossociais não acontecem por si próprios, tem de ser criado por pessoas que tenham vontade e capacidade para os criar. Tem de ser imaginadas as ações e as atividades têm de ser planejadas, em maior ou menor grau, tem que ser feitas ações, tem de ser modificadas em resposta ao que acontece. O que acontece 2 vezes, culpa do editor, o ChatGPT não estava olhando, senão ele encontrava isso aí. Mas é isso, que é diferente de uma ecologia da natureza, né? Ou dessa ecologia empresarial, que o pessoal fala, não, temos uma ecologia para o direito, uma ecologia, todas as pessoas agora falam usando esse termo ecologia. A gente tem que ter cuidado com a diferença. Quando falamos da aprendizagem, a gente está pensando nos processos de aprendizagem e que nós vamos mudando com o tempo, não tem essa coisa pronta. Como na natureza,
talvez a evolução das espécies vai mudando pela conta das ações ou das experiências, né, ou das vivências e a superação, mas não é com a reflexão que nós temos, ou pelo menos nós não descobrimos se ele tem essa capacidade, pelo menos até o que nós conhecemos, eles não têm essa capacidade da reflexão para direcionar o rumo deles. A reflexão, eles falam mais pela, como é que se diz? Esqueci agora. Uma coisa mais assim, natural dos animais, né? Eles reagem àquelas pressões e aí dá certo todos que vêm atrás dele e tal, mas ele não tem essa capacidade que nós temos de elaborar planos e organizar para executar. Então, isso é mais ou menos para a gente situar o que a gente está chamando de ecologia da aprendizagem, né? Então, só para situar, quer dizer, o que a gente chamaria, então, baseado no Zima, né? É que nós vamos dizer, olha, tem um estímulo, o ChatGPT agora é um estímulo, tá? Ele é um estímulo para a gente dar conta. Temos um estímulo, pode ser do tipo um problema que nós encontramos, um desafio, quer dizer, ou uma oportunidade, ou a gente ficar perplexo com alguma coisa, tudo isso nos mobiliza e a gente vai, então, criar alguma coisa para fazer isso. E isso acontece, então, na ecologia da aprendizagem, né? A gente pensa no que tem que ser feito e decide o que fazer, executa, precisa ser feito, ajustando as ações quando necessário, pensa em experiências, ações, desempenho e consequência, aprender, e fica nessa roda aí a vida toda, né? Quer dizer, na verdade, a humanidade, às vezes alguns, quer dizer, quando a gente pensa assim, os professores têm que, pode ser que alguns de nós já esteja perto da aposentadoria, como por exemplo eu, daqui a pouco, né? Não vá chegar a transformar minhas aulas, mas eu já estou ajudando meus alunos que vêm, eu te alertando para, olha, quer dizer, minha geração vai passar, e vocês que estão lá na ponta, né? Então tem que se preparar. E preparar os outros que vão depois, então tem que ir transformando as gerações. A humanidade vai superar, mas não é assim. Cada indivíduo dá a sua contribuição, mas isso vai ser um processo, né? Bom, ver que o título é Na Cultura Digital, porque a ecologia da aprendizagem sempre existiu, né? Agora que a gente está chamando de ecologia, mas esse processo que se repete ali é desde que nós descemos da árvore, se estávamos nas árvores mesmo, qualquer que seja a teoria, desde que nós nos demos conta que tinha que dar conta da vida, né? Isso se repete, a gente vai superando, né? Falando de ChatGPT, eu perguntaria, será que se a gente dissesse para o ChatGPT, inventa algo parecido com uma internet, mas que não seja a internet? Vocês viram quanto tempo demorou para a gente chegar a isso, né? Essa coisa que a gente acha fabulosa hoje, conecta a pessoa do mundo inteiro, tem tudo que estão produzindo, está lá dentro, e nós inventamos isso. Quer dizer, depois de um processo muito longo, né? Desde lá que quando nós começamos a articular a fala, a trocar ideias, né? A chegar até a invenção de muitas linguagens, né? E depois chegamos, fomos, né? Inventamos o telescópio, foram por aí tentando entender o mundo e tentando criar novas possibilidades, né? E isso requer alguns elementos, né, que as máquinas, né, eu acredito nisso, eu leio as pessoas que falam sobre isso, mas eu também acredito, porque talvez pela própria natureza, né? Eu digo, não me parece que tem alguma coisa com essa capacidade. Se a gente olhar tudo que nós já fizemos, mesmo cada indivíduo, situações que se meteu, eu disse, não, será que uma máquina resolveria isso para mim? Eu vou comprar uma, porque daí eu vou resolver todas essas coisas, aí eu vou fazer outras, né? Porque a nossa cabeça não para de pensar, às vezes a gente se cansa, às vezes o esforço de estudar ele é cansativo, as mochilas que a gente tem que carregar, né? As crianças desde pequenininha, aquelas baita mochilas, agora já pode usar, se já estão com livro digital, mas a gente fazia muita força para estudar o transporte e tal, e nós fomos dando conta, fomos superando.
Então, tem muita coisa aí que nós estamos atrasados a avançar por conta de que, apesar de ter máquina para apoiar os estudantes, os professores, não é. Às vezes a gente fica escrevendo, às vezes tinha aluno que ficava repetindo 1000 vezes uma coisa, quando ele fazia alguma coisa errada na escola, e a professora colocava de castigo, né? Olha o que a gente teve que superar. Se eu tivesse um chat GPT, pedia para ele escrever 1000 vezes lá e ia fazer outra coisa, né? Então, tivemos que dar muita conta de muita repetição, e a repetição não nos leva a nada, se essa coisa a gente já entendeu. Às vezes a gente tem que repetir para entender, daí depois aquilo não faz mais sentido, né? Bom, mas então temos tecnologias à disposição, e como é que a gente contribui para a evolução da nossa ecologia, né? Essa é a questão, quer dizer, já falamos sobre ecologia, mas agora temos uma desde sempre, mas agora temos máquinas que podem ajudar a dar uma... mas nós estamos ali, ó, até essa parte 1 aí foi mais ou menos o que tinha até o ano 2000, né? Aproximadamente na literatura. Algumas coisas a gente até não conhecia em todos os âmbitos, né? Mas aí, por exemplo, olha, já no finalzinho ali do século XX, né, que já apareceram as máquinas de busca, o Google para ir atrás, tinha máquinas de busca antes do Google, né? Inclusive tem artigo que fala isso, a nova ecologia patrocinada pelo surgimento das máquinas de busca, né? A internet também como um todo também já mudou bastante, mesmo que, independente de nós professores e dos estudantes, essa invenção foi nos transformando, né? O trabalho que dava em biblioteca, um trabalho na escola, então daí a gente atrás, aí tinha que marcar, não, como é que vai, as crianças como é que iam, tinha que o pai levar, daí o pai não conseguia, era uma confusão. Agora pode estar tudo à mão, né? Agora temos notebook, também já surgiu no milênio passado, site para publicação de informação, máquina de busca, documento, software educacional. Isso é uma coisa que se tem até hoje, né, software educacional, mas isso, os Estados Unidos, inclusive, criou um Vale do Silício para isso e logo viu que não ia dar certo, né? Então, eles tinham lá aquelas as inovações, então achavam que vender para o mundo tal do software educacional. Isso é uma coisa que a gente fica até, às vezes a gente, como exercício, fica até fazendo para alguma coisa. Mas vocês já imaginaram, para cada matéria que eu estudo, para cada assunto, se eu tiver que comprar um software, é muito software, né? Então, quando eu faço assim, não, um software para ajudar a fazer isso. Mas é muita coisa para a gente aprender, se ter um software particular para cada um, e não tinha memória de computador, de celular, assim, para dar conta, né? Jogos digitais foi uma outra coisa que surgiu, mas também que até hoje a gente não se apropriou direito para o uso da aprendizagem, mas que surgiu antes do ano 2000. O documentos de hipermídia, né, que, no fundo, antecede a criação da internet, mas a internet é uma das maiores evidências dos documentos hipertextual. A gente está navegando e sai pulando para um lado e para o outro, acha uma coisa interessante, vai, e depois tem que marcar para poder voltar, né? Mas isso surgiu, essa coisa do hipermídia surgiu a ideia na década de 40 do século passado, né? Mas nós não, até hoje temos dificuldade em conviver. A gente gosta de usar a Wikipedia, por exemplo, alguns outros, a internet como um todo, que é um grande documento hipermediático, né? Mas a gente não sabe como conciliar tudo isso para melhorar o processo, né? E acabamos recebendo nossos professores e passando para nossos alunos tarefas muito parecidas com antes de ter tudo isso, e ela só serve para fazer o trabalho muito simples, né? Mas que é um trabalho que ocupa tempo, que gasta muita energia, que a gente tem que... Imagina escrever um trabalho. Eu lembro quando fui fazer minha dissertação de mestrado, que eu passei um semestre baixando revistas da biblioteca para poder fazer a revisão da literatura. Um semestre, então ia lá, todo dia sentava,
Aí não tinha, tinha um resumo de todos os artigos que foram escritos até o ano passado. Aí eu consultava para ver, daí ia ver se naquela biblioteca da universidade que eu fiz o mestrado, se tinha aquilo, se não tinha, eu ia pedir para a bibliotecária entrar em contato, tinha uma rede de biblioteca, e ela mandava para essa rede, daí as outras iam procurar lá, se tivesse, tirava uma xerox e mandava pelo correio. Olha só, né? Bom, então, então era um trabalho braçal que a gente fazia, né? Que agora não precisamos mais fazer. Isso é década de 80, exatamente, isso é década de 80. Comecei o mestrado exatamente em 81, então, porque aí já tinha, os computadores estavam chegando. Logo mais um pouquinho, a internet não funcionava ainda, né? Tinha já começado nos Estados Unidos o experimento, não sei o que lá, mas ela não tinha sido ido para o Brasil inteiro, né? Ou para o mundo inteiro. Aí, no final do século XX, né, as pessoas andaram fazendo um levantamento, né? Não vamos ler tudo aquilo ali, mas era sobre o pessoal fez um levantamento e viu que, com tudo isso que já tinha se produzido de tecnologia, os avanços, né, na educação, né, eles não eram assim muito pífios, né? Quase ninguém usava na educação, apesar de existir máquina de você usar para isso, aquilo, mas pouca gente usava na educação, né? Esse é um levantamento feito pelo cubano, mas não é a nacionalidade dele, a nacionalidade dele é americana, é o nome dele que é cubano, que ele fez aí em 2003, um grande levantamento, uma pesquisa para saber o que estava acontecendo, e viu que era pífio, apesar de ter chegado todas aquelas tecnologias, não tinham avanços, e nem uso, né? Nem uso das tecnologias, não se usava praticamente nada na escola. Os professores não queriam muito saber daquilo para usar na educação. No Brasil tinha uma coisa, ainda tem, que é crítico, né? Não vou falar pelo mundo, mas vou falar pelo Brasil, que eu conheço mais de perto, né? Quer se colocar tecnologia na escola, mas o salário do professor, principalmente do ensino fundamental, não dá para ele comprar um computador, muito menos para pagar também a internet e muito menos para dar conta de atualizar cada vez que troca, porque os sistemas vão ficando carroça, aí o pessoal quer que o professor dê um jeito de, não, usa assim mesmo, mas não dá certo, porque os softwares que fazem já estão pensando em todos os upgrades que foram feitos. Então, um dos motivos que os professores não se apropriam é isso. Outro é assim, se eu não vivencio, se eu quando fui criança não aprendi a usar aquilo para o meu proveito próprio, agora como é que eu vou lançar isso para o proveito dos outros? Eu tenho que primeiro vivenciar. A gente não consegue levar em frente uma coisa que, eu não usei isso para estudar, no meu tempo não tinha isso, como é que agora eu vou levar para os meus alunos? E as universidades, as licenciaturas não cuidam muito disso, né? Eu trabalho já, passei mais recentemente, nesse milênio já, eu trabalhei durante 10 anos num curso de pedagogia, né? Porque eu acho que eu digo, não, se eu quero falar dessas coisas, eu tenho que ir lá vivenciar. Então, nós fizemos um curso de pedagogia na modalidade à distância, mas numa distância que não é essa da maioria dos cursos que tem por aí. Dos cursos, por exemplo, da UAB, que dá uma bolsa pífia para o professor e muito mais pífia para um tutor, né? Que ela exige, era 20 horas e paga até um dia desse, estava 700 e poucos reais. Se a pessoa tivesse já tivesse preparada para realmente para ir para campo, ela não ia querer. Como é que ela vai ficar trabalhando 20 horas por semana ganhando 700 reais? Então, com essa educação à distância, já vai aqui uma crítica, que mal paga, não dá, né? E também com aquela que nem paga porque, assim, coloca um professor para 300 alunos, ele vai, que interação que ele vai ter?
Então, tem um erro muito grande nessa organização do sistema educacional com respeito à formação e à remuneração, né? Eu via professores andar com sacolas de caderno de aluno para casa para trabalhar no final de semana. Quer dizer, assim não dá para avançar, né? Como é que a educação vai avançar assim? Bom, mas eu trabalhei com alunas da rede pública de ensino dos anos iniciais, ou seja, mas que só tinha o magistério. Parece que a Constituição disse que não ia ter, né, a LDB, não sei o que lá, mas ainda hoje, mesmo no Rio Grande do Sul, que é assim mais avançado em termos de educação, tem prefeito contratando pessoas só com magistério para trabalhar com as crianças da educação infantil e dos anos iniciais. Então, se a gente não cuida disso aí, também a gente vai vencer, né? Mas não sei daqui a quantas gerações, né? Sei lá, né? Corremos um risco de passar aí pelo, entre aspas, um apagão de formação, né? Porque os professores, como é que vai chegar lá na educação, nos anos iniciais, nos anos finais, essa coisa do conhecimento sobre o ChatGPT, né? Então, do potencial, mas também do risco que ele traz para os seus alunos. Então, corre o risco de muitas gerações ficarem com nível de desenvolvimento intelectual menor que o das gerações que nós temos hoje. Porque se o cara ficar só pegando o trabalho já pronto, o professor não sabe como discutir, daí também não sabe como inventar uma saída, então vai ficar assim. Então, a gente tem que ver em que vai dar. Eu acredito que a gente vai superar. Eu só tenho medo de demorar mais do que deveria por descuido com o sistema escolar. Bom, aí um pesquisador chamado César Coll, não sei se vocês conhecem, mas ele é interessante ler quando puderem. Ele escreve muito sobre... Ele é de origem espanhola, mas a gente dá para arrastar, e agora com os tradutores, tipo o Google e até o ChatGPT, a gente consegue ler com mais facilidade. E então, o César Coll fez um levantamento de quais eram os usos que poderia se trazer com essa coisa da tecnologia. Então, ele elencou, né, o que a STIC pode ajudar. Então, ele dividiu em cinco grupos, como é que as tecnologias podiam nos ajudar a melhorar ou a potencializar a nossa ecologia, né? Então, como instrumentos mediadores das relações entre os alunos e os conteúdos e tarefas da aprendizagem. Alguns exemplos típicos e relativamente comuns dessa categoria são... Então, eu posso usar o computador, as TICs, como uma ferramenta de comunicação com os alunos, de mandar mensagens para ele, ou postar materiais, né? Conversar, mesmo que não seja para direto o conteúdo que eles estão estudando. Até porque a gente confunde muito essa questão do conteúdo, né? Agora a BNCC chegou aí, que é para discutir assim, não conteúdo, mas competências, né? E habilidades que a gente tem que desenvolver, mas não prepararam os professores para isso. Os professores estão assim, enlouquecidos, sem saber o que é essas habilidades e competências que eles vão desenvolver, né? Que a BNCC formação ainda está sendo, né, trabalhada, né? Então se joga para o professor ir para a sala de aula já cuidando de novo assunto e não formou, né? Pesquisar e selecionar conteúdo de aprendizagem, acessar repositórios de conteúdo com forma de organização mais ou menos complexas, e por aí vai, realizar tarefas e atividades de aprendizagem, ou determinado aspecto ou parte dela, preparar apresentações, redigir relatório, organizar dados. Tudo bem. Imagina uma apresentação dessa aqui, que se eu ainda não tivesse computador, né? Não tivesse um PowerPoint, um editor de apresentação. Eu lembro que, no tempo que eu dava aula no ensino básico, né, eu fazia com as transparências, todas bonitinhas, em cores, né, para poder
sair daquela coisa de ficar no quadro, escrevendo, 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 e o aluno copiando, copiando, copiando. Aí as transparências também não adiantavam muito, que era só um resumo, mas os alunos tinham cópia, podiam pegar a cópia só para eles lembrarem, né? Hoje em dia o aluno pega, já vem com o celular, já se tasca lá, ou então, se você não copia, né, mas bate a foto, daí... E o que acontece é que também, agora, no ensino superior, o pessoal já... Eu lembro de um dia desse ainda, quando eu cheguei para o pós-doc na PUC, na URGS, bem em frente assim, à faculdade, tinha um conjunto grande de casas de cópia, né? Que o professor deixava lá na pasta os artigos que os alunos deveriam ler, aí eu olhava aquela fila, né? E eu trabalhando com tecnologia, como é que pode? Em pleno 2004 isso, as pessoas numa fila para conseguir cópia, porque ainda tinham professores que não usavam, né, a estratégia de criar uma página, colocar lá. O Moodle só passou a ser usado por quase todos, isso falando na URGS, né, que estamos uma das maiores universidades do país, mas os professores ainda não tinham se apropriado disso. Eu lembro de participar de um pool de colegas que fomos ajudar, né, os colegas que ainda não sabiam usar, né. Outros usavam, mas eram com monitores. Os monitores é que sabiam, mas o próprio professor não sabia. E isso é um dia desse, né? Aqui em 2020 começou essa folia da pandemia, né? Uma outra coisa que é as TICs como instrumento mediador das relações entre professores e os conteúdos e tarefas de ensino e aprendizagem, alguns exemplos típicos relativamente comuns. Tá, daí segue. É o mesmo? Preparei errado o slide. Não, eu pulei o primeiro. Não sei, eu estava no segundo já. Bom, mas... está no terceiro. O segundo foi comido aí pelo... Não, está aqui. Planejar para apresentações. Então, eu tinha pulado o primeiro, né? Eu tinha pulado, não falei no primeiro. Bom, mas então essa é uma categoria aí. Entre alunos e conteúdos, né? Alguns exemplos típicos. Os alunos... Não. Olha, vou tentar. Tá bom. É que nós esticamos muito a outra sessão, né? Então, vou tentar. Bom, então, vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente também não ficar... Porque tem compromisso aí, né? Então, vamos passar aqui. Eu vou deixar disponível para vocês quando quiserem pegar, tá? Só para orientar, saber, porque às vezes essas coisas ajudam a gente a pensar, né? TIC como instrumentos mediadores da atividade conjunta desenvolvida por professores e alunos. Isso é mais raro ainda. O professor acompanhar o que o aluno está fazendo usando as ferramentas. 2 vezes o quarto. E quinto, que é TIC como ferramenta configuradora de ambientes ou espaços de trabalho. Isso já é uma coisa que muito no início desse século começou a se usar os ambientes virtuais de aprendizagem. Mas, como eu falei, algumas pessoas usavam. Em 2019, uma grande parte das pessoas não usavam. Essas repetições é porque eu tive que fazer uma ginástica, porque a internet do hotel não estava boa, e aí eu tive que pegar o meu computador, usar um ambiente como ele usa vários ambientes, então eu tinha um ambiente muito antigo, então dificultou. Então, bom, desse cenário aí, tem-se algumas observações.
Três observações, né? Em geral, essas tecnologias educacionais são disponibilizadas isoladamente, o que leva a um esforço adicional do professor para gerenciar as produções dos alunos com vista a um registro sistemático dos feedbacks. Então, cada coisa que eu uso, cada atividade que eu uso é um software diferente. E aí, depois eu fico com aquela tralha toda para conciliar. E o aluno também vai interagir com muita coisa. E como é que avalia? Um dos exemplos mais típicos disso é a questão do que o pessoal... Não, jogos é muito bom, né? Mas quando é que eu avalio os alunos, o jogo que os alunos fazem? Geralmente os alunos no ensino básico vão para o laboratório de informática e fica a pessoa lá do laboratório tomando conta deles e eles ficam jogando. Dizem, tem relatos que se aprende muito, mas o professor não sabe o que ele aprendeu. Né? As pessoas ficam jogando lá. Desenvolve, mas não basta saber desenvolver, porque tem uns que não desenvolvem, porque não se interessou por aquele jogo. Então, eu tenho que dar o jogo adequado para cada um e tenho que acompanhar. Né? E se eu não tenho isso, de que adianta ter belos jogos? Se eu não tenho alguém para acompanhar. Só dou um jogo para a criança e pronto. Aí, às vezes, ele se interessa por o jogo e, na verdade, o jogo não vai trazer um grande desenvolvimento, é mais um entretenimento. E aí fica por isso mesmo. Então, fico todo reclamando que não usam, os professores não usam, não, porque não usa jogos, é tão bom. Os daqui de casa aprendem, mas o pai está vendo ali e tal. Tem um pesquisador que fez um livro, ele passou 3 anos jogando com o filho para ver se de fato isso, ele era psicólogo, né? E ele passou 3 anos, a pesquisa dele era essa, acompanhar o filho dele jogando para ver o que jogos que interessava tinha, e aí fez vários textos sobre isso. Agora, bom, também tem aí um estudo mais recente ainda, esse outro aqui que é de Benedira e Pedro, que já em 2007, e viu que continuava muito pífio os ganhos que se tinha. Então, a ecologia da aprendizagem não estava sendo favorecida por tudo isso. Né? Bom, vamos passar aqui que... aqui tem mais tecnologia, né? Eu fiquei relacionando aí só para a gente ter uma lista. Mas tem um elemento aqui que é assim, aqui no finalzinho, né? A nova tecnologia, a nova inteligência artificial, que essa que a gente estava falando ainda há pouco, né? Que é uma das ferramentas que talvez ela ajude a sair de muita coisa. Tem o metaverso que está aparecendo aí, mas as pessoas não sabem direito como usar ainda a educação, mas esse metaverso já apareceu uma pontinha dele lá no início do século, chamando Second Life. Não sei se ouviram falar nisso, mas precisava de muito recurso computacional que ninguém tinha e acabou desaparecendo. Tem uma outra coisa também que apareceu e desapareceu. Alguns locais usam para algumas ações que são os MOOC, né? O MOOC, se a gente quiser usar como sendo uma palavra em inglês, vai ler MOOC, senão se for como sigla vai ser MOOC. Então, que o pessoal achava que ia arrebentar, né? E não é bem assim, precisa de uma mediação de um professor, precisa de feedbacks mais apropriados. A ecologia da aprendizagem, então, tudo isso não foi muito bem, mas serviu como ensaio, porque isso não... vai aos poucos, né? As coisas surgem, a gente vai se apropriando aos poucos. Agora a gente está mais esperto. Mas a gente ouviu falar na sociedade do conhecimento e, em contraponto, a gente pode falar na evolução da IA, que são 2 elementos que aquele da sociedade do conhecimento vai nos empurrar para um outro lugar. E a evolução da IA, embora o pessoal esteja achando ela muito como obstáculo, mas eu acho que ela é uma coisa que vai facilitar. Mas nós temos um obstáculo, claro, agora, a superar, é como dar conta dela. Uma das coisas que vem disso aí é a redução dos postos de trabalho no mercado de trabalho atual. Né? Tem um livro do professor Kai-Fu Lee, um chinês, que foi o primeiro cara que descobriu a versão 0 do Siri, né? Aquela conversadora
Isso aí em 70 ele fez isso, né? Então ele está ativo até hoje. Ele escreveu um livro sobre essas novas inteligências artificiais. E ele diz o seguinte, olha, até 2030, quase 50% dos postos de trabalho tende a desaparecer. Por quê? Porque são carregados demais em repetição. E aí não é inteligente isso. A gente faz porque não tem máquina para fazer. Eu gosto da afirmação que dizia uma professora ainda lá na década de 80, uma professora já que é assim, nós trabalhamos em A para descobrir o que não é inteligente. Quando a gente consegue colocar para o computador fazer, é porque não é inteligente. Então, trabalhamos no sentido contrário. Se a gente o computador sabe fazer, pronto, a gente estava fazendo ali porque não tinha máquina para fazer para a gente, né? Mas aí o que acontece? Se a minha formação foi para um posto de trabalho que entre a IA substitui, eu fico desempregado. E isso vai acontecer com uma porção de gente se a gente não fizer um movimento para o contrário. Por quê? As ideias não estão assim, no alcance dessas IAs que nós inventamos. A mais sofisticada que existe, a gente não tem essa capacidade de ter ideias, né, novas, vai se repetir. Então, se nós imitarmos essa IA de hoje, daí vai dar uma estagnação no desenvolvimento da humanidade, porque a gente vai ficar repetindo o que ela já sabe, que pelo menos no momento 2 anos atrasado. E a nossa inteligência, ela olha para o futuro, só que quando nós estamos muito ocupados, não dá para ela fazer isso. Mas nós temos que sobreviver. Então, uma coisa que se pensa, por exemplo, para dar conta disso, é que essas pessoas têm que ganhar uma renda, como é que é? Renda social, uma coisa assim. Vai ter um período que isso vai ter que existir para não ter um monte de gente morrendo de fome. Inclusive, caras como o Bill Gates também já se posicionou sobre isso, tentando fazer um grupo de pessoas para discutir isso, para superar essa coisa aí. Mas, claro, dá oportunidade para o surgimento de novas profissões e ressignificação de algumas atuais. Então, é onde nós temos que trabalhar. Se eu preparo, desenvolvo melhor a inteligência, o que eu chamo de inteligência, aqueles níveis que o Piaget chama lá níveis do pensamento. Então, eu tenho um nível chamado, que é o top, que é o pensamento formal, mas esse é pouco desenvolvido, e é desenvolvido porque o sistema educacional não provoca, que é mais trabalhoso, precisa ter professor mais preparado. Então, nós podemos ir trabalhar nisso. E aí, a gente, mesmo as profissões que existem hoje, podem ser ressignificadas, dando uma acrescida nela, onde a máquina não consegue ir. Nessa coisa aí, né, nós temos o que nós temos pensado, o que está se falando no mundo. Bom, primeiro, metodologias ativas, né, sair do conteúdo, não ficar o aluno como receptor, e sim como um produtor de conhecimento, né? Tem o pensamento computacional, que é para impulsionar o pensamento crítico, porque se as pessoas vão só consumindo conteúdo e repetindo, elas não desenvolvem o pensamento crítico. Então, tem um movimento grande hoje no mundo inteiro do pensamento computacional que vai ajudar a dar uma alavancada. As metodologias ativas elas já surgiram há muito, muito tempo, surgiram no final do século XVIII. Né? E no Brasil, em 1930, teve o chamado movimento dos pioneiros, chamando a atenção sobre isso, né? Sobre a metodologia ativa, sair dessas coisas, todo aluno sentadinho, olhando para o pescoço do outro, né? E escutando e anotando, tem que sair disso. Mas isso aí ainda não foi muito além, porque a gente não tinha os objetos para fazer isso. Agora a tecnologia pode ser usada para potencializar isso. Mas as metodologias ativas, as pessoas estão praticando solto, então aí você não sabe como gerenciar a avaliação do aluno, nem ele sabe também, porque ele está fazendo diferentes atividades, e se não tiver como apoiar o professor para avaliação, vai se perder do mesmo jeito. E agora, tem mais recentemente a inteligência artificial, com coisas na linha de ChatGPT, que pode oferecer, se nós formos atrás,
esse potencial, tanto para o aluno quanto para o professor, se desenvolver melhor. Eu vou passar rápido, só avisar. Dentro dessa linha, nós estamos trabalhando com uma coisa chamada arquitetura, que amanhã vai ter uma oficina sobre isso, né? A arquitetura pedagógica, que era só para dizer que tem arquitetura pedagógica, que é um framework conceitual para ajudar professores a pensar em metodologia ativa, porque o pessoal está repetindo metodologia ativa, mas professores não vão ser bons professores se eles forem simplesmente repetidor de coisas que dizem para ele. Ele tem que ser capaz de pensar as novidades. Então, esse trabalho que a gente faz, desde 2005, é isso, é pensar sobre propostas que ajudem o professor a pensar sobre propostas, nós não damos, está aqui, professor, use essa, e sim, trazemos um framework conceitual e, claro, nessa coisa a gente vai construindo exemplos, mostrando para o professor, dizer, olha, isso é um exemplo de uma arquitetura pedagógica. Vou fechar assim, só com os princípios dela, né, que é assim, as arquiteturas pedagógicas encontram suporte na articulação entre a concepção construtivista de aprendizagem e a pedagogia da pergunta de Paulo Freire. Essa articulação pode ser sintetizada em 5 princípios pedagógicos. Educar visando a busca de soluções para problemas reais. Educar para que os sujeitos sejam capazes de transformar as informações em conhecimentos. Educar para incentivar a autoria, a interlocução e o uso de diferentes linguagens. Educar para a construção de autonomia e da cooperação. Educar para promover sujeitos investigadores e reflexivos. Com isso aí, isso é os princípios que nos levam a pensar sobre as arquiteturas pedagógicas, a discussão sobre isso. Então, vou pensar uma nova atividade, olha, eu tenho que olhar para esses princípios aí e outros que a gente vai inventar depois, cada um de nós vai inventar. Mas a gente vai pensar em coisas que dê conta disso. O que eu tenho aqui a seguir é um pouco de conceituação, né? Ela parte de uma concepção de aprendizagem que aqui é entendida como um processo contínuo, mas não linear, que tem como fonte a ação do sujeito sobre o mundo, bem como a reflexão sobre a sua própria ação. Ou seja, é para você interagir com os problemas, não é para consumir as soluções de outros, nem consumir os conteúdos que estão no livro, sempre levando uma possibilidade que é mais ou menos o que norteia o pensamento construtivista de muitos autores, um deles que eu domino bem, que é o Jean Piaget, que tem todo um estudo de 60 anos sobre o assunto, né? Tem uma coisa que não está aí, mas é que a gente subentende sempre, quando fala em arquitetura pedagógica, o uso da tecnologia, né? Por isso que ela já aparece aí, já pensando em usar a tecnologia para esse fim, não usar a tecnologia para repetir. Isso é coisa que não vai ajudar muito. Quase concluindo, ali eu coloquei alguns exemplos que vocês não vão, mas eu vou deixar esse aí, vou deixar o link para os textos, né? E tem um item também que eu não tinha colocado aqui, que são arquiteturas pedagógicas complexas, que não ia dar mesmo tempo de discutir sobre elas, mas lá no texto, um dos textos didáticos que a gente tem sobre elas, essa conversa está lá. Aqui é só um exemplinho do que é um debate de tese, eu deixei só 2 figurinhas, achei que podia dar tempo de falar, mas não deu. E tá aqui é outra coisa também que a gente usa muito, que é uma outra arquitetura chamada projeto de aprendizagem, que é uma coisa diferente daqueles projetos que a gente sempre vê falar na escola. Vamos fazer um projeto. Aqui tem toda uma metodologia que é a aprendizagem cooperativa baseada em investigação. Aqui é o conjunto de atividades dessa abordagem. Aqui, como é que os alunos trabalham em pequenos grupos e fazendo interação entre os grupos, mas cada grupo tem um problema específico. E quem os juntou não foi porque é primo, é irmão, outra mora na vizinhança, não. O que junta é o interesse em responder uma pergunta e tem uma dinâmica para descobrir quais são os grupos que vão ser formados. E aqui eu fechei com o papelzinho aqui lá da frente do Norman, porque eu gosto muito dele. Obrigado, desculpem a corrida final, mas é porque
O assunto é longo. Vou abrir apenas uma pergunta por questão do horário. Se alguém quiser perguntar, por favor, esse é o momento. Olá, boa noite a todo mundo. Professor, aproveitando até o tema da palestra anterior, né, e a IA, eu queria saber da opinião do senhor sobre um ponto, né? A IA pode fazer muitas coisas, né, e pode ajudar no aprendizado, tá? E a gente deve trabalhar esse lado crítico, a gente deve criar projetos, né, mas a gente tem um desafio, né, eu acho que como até retomando um pouquinho do que foi falado na mesa, mas aproveitando que a gente tem a oportunidade de estender a discussão, como é que a gente faz para refletir sobre a questão de formar pessoas críticas e éticas, né? Eu fico pensando, será que a gente não está tendo, além da gente estar trabalhando por projetos, que eu acho fantástico, né? Esse contexto, por exemplo, como se colocou, né, aquela ideia da gente poder estar acompanhando mais de perto. Mas, na prática, o que a gente tem é realmente, às vezes, né, claro, quando uma turma é pequena, é fácil acompanhar de perto, é fácil saber se está aprendendo. Mas, por exemplo, eu estou nesse semestre com 160 alunos, né? Então, eu não consigo acompanhar de perto, eu sou uma só, tá? Então, às vezes, a gente vai fazer um trabalho em grupo e a gente não vai estar olhando, tipo assim, será que o aluno vai copiar ou não? Vou fazer uma atividade que exercite mais a criatividade e tal. Mas, tipo, será que a gente não tem que estar pensando sobre a ética? Né? Como é que a gente ensina sobre isso também? Né? Então, por exemplo, eu vou participar de uma seleção, eu posso copiar do ChatGPT, mas será que isso é ético? Né? Será que a gente não deve estar, de alguma forma, também integrando, né, esse uso, esses projetos, essa forma de repensar a educação, com também o ensinar sobre fazer o que é correto, né, o não precisar de alguém para vigiar o que você está fazendo. Né, de alguma forma, assim, é uma inquietação minha sobre isso. Né? Eu sei que a gente tem que repensar os projetos, usar metodologias ativas, mas, em tudo isso, será que a gente também não tem que refletir sobre a ética, sobre estar fazendo o correto, sobre não estar copiando? Eu não tenho que... às vezes eu digo aos alunos, gente, eu não vou... meu objetivo aqui, se vocês quiserem, vocês poderiam copiar uns dos outros, mas não é esse profissional que eu quero formar. Eu quero formar alguém que saiba que aquilo não é correto, que você está sabotando sua aprendizagem. Né? Então, como é que a gente pode refletir sobre isso? Qual a sua opinião também sobre isso? Sobre como a gente integrar tudo isso que o senhor conversou também com a ética. Colocaste uma questão central no desenvolvimento da humanidade, né? Que é cuidar de valores, né? E eu já estou subentendendo, né, quando eu falo aqui, que isso, quer dizer, claro, já tem muita gente trabalhando nesse caminho para integrar esses dois lados. De fato, sem a ética, né, sem a formação de valores, isso aí tudo pode ir embora, né? Por isso que eu explorei mais o lado que tem a ver com as oportunidades para o desenvolvimento cognitivo. Agora, a ética é uma coisa... Mas Piaget tem um trabalho muito específico sobre isso, tem que realmente trabalhar desde cedo, colocando as pessoas em situações e discutindo desde cedo, mostrando, quer dizer, trazendo situações que aconteceu e colocando então em discussão, né? Então tem que ter todo um trabalho com isso desde cedo, não pode ser assim. Quando a gente chega já na graduação, por exemplo, se já se perdeu, se a pessoa não desenvolver esse sentimento, vai ser trabalhoso a gente dar conta. A gente pode continuar, e eu acho que mesmo que não tenha acontecido antes, a gente pode sempre fazer, né? Sim, a gente vai poder fazer. E agir, mas aí realmente tem que ser caso a caso, dependendo da disciplina, como a gente coloca. A gente pode trazer situações concretas que aconteceu no contexto da nossa disciplina, para poder as pessoas não acharem que a gente está fugindo
do objetivo da disciplina, mas coloca situações daquele contexto para ser discutida. E na computação, principalmente, está cheio dessas coisas, e a gente pode sempre trazer e discutir, né? E trazer não como uma discussão à parte, mas pode trazer dentro da discussão dos trabalhos, né? Então, das produções, da ciência, do que o pessoal faz, dos descasos, a gente pode sempre trazer em qualquer disciplina de uma graduação em computação. E como a computação é uma coisa presente agora, muito presente para todos os cursos, porque tudo acontece com base no mau uso, a gente pode tomar como ponto de partida aí, trazer sempre alguma coisa relacionada com a nossa disciplina, um acontecimento, e trazer para uma discussão, né? Tinha uma arquitetura pedagógica que a gente chama de júri simulado, que a gente divide os alunos em 2 grupos, um para defender e ser contra e outro ser a favor. Cada um você vai defender que está certo, e você arranja os argumentos para depois discutir os argumentos, e o professor ainda pega alguns colegas para servir dos juízes, né? E aí discute, né? Então a gente está exercitando uma arquitetura pedagógica, trazendo um tema bem assim dentro. Então, o que eu posso te dizer, eu concordo perfeitamente, tem que vir junto. A gente não vai resolver, porque as pessoas já chegam na graduação com 17, 18 anos, já vivenciaram muitas coisas. Mas a gente pode fortalecer de quem já veio e deixar os outros já, né, de orelha em pé, né, já prestando atenção àquilo. E aí, por ver a manifestação dos outros, daí começa a repensar um pouco, né, chamar de desequilibrar, né? Tem uma arquitetura pedagógica que a gente usa chamada debate de teses, que a gente é boa para isso, porque coloca um tema assim polêmico e deixa cada um trazer a sua posição. E depois coloca revisores. Mas ele também vai ser um revisor. E depois traz uma argumentação final, que é para poder dar conta de exercitar isso. Ok, pessoal, uma salva de palmas ao professor Credinei. E com as referências que não deu tempo de eu colocar, né? Outros materiais que eu lembrar, eu vou pendurar aí e vou passar para ela para compartilhar, tá bom? Obrigado pela companhia e pela atenção. Obrigada, professor. Pessoal, está sendo servido um coffee break aqui fora. Vocês podem